Fala pessoal, quero dizer da honra que é para mim apresentar mais um Creative Talks, essa comunidade vibrante. Hoje nós estamos em Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Manaus, Natal. Quero agradecer todo o engajamento e obviamente as pessoas que têm acreditado nesse podcast. Quero agradecer aí o Felipe, CEO e fundador da MCI, Multicomercial Imports, é uma das empresas mais relevantes no financiamento, no apoio ao cinema high-end para todos os empreendedores que estão conectados ao audiovisual. Hoje a MCI encontra-se baseada em Fortaleza, mas ela está com escritório, loja aberta e manutenção em São Paulo, um centro de distribuição no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e ao mesmo tempo um escritório de grande relevância hoje na Flórida, em Miami. Eles acreditam no empreendedorismo, na força do digital e ao mesmo tempo eles entendem que todo começo ele precisa ser feito com simplicidade, mas com excelência tecnológica. Então você pode procurar o Wendel na MCI. Eu tenho convicção que ele irá solucionar toda a questão que você queira. Está aparecendo aqui nessa moldura, nesse momento, patrocínio da MCI, nossos apoiadores e todos os contatos dele. E vocês podem seguir então todas essas relações documentais que aí estão. Vamos começar. Hoje nós iremos para além das fronteiras dos consultórios. E eu tenho dois amigos convidados que vão falar sobre o empreendedorismo. Um deles é o Dr. Ibrahim Cavalcante, embaixador da Supler e referência em cirurgia bariátrica no Brasil. Eu tenho também Rafael Facundo, brilhante, genial, nutricionista, fortemente especializado em qualidade de vida e, ao mesmo tempo, no tratamento da obesidade. Hoje nós vamos falar sobre como esses dois profissionais estão ultrapassando as fronteiras dos consultórios e criando, sim, um impacto real no mercado, com a criação de um suplemento para pacientes bariátricos. Vamos entender como eles pensaram nisso e como isso pode transformar o mercado. Ibrahim, um prazer, uma satisfação tê-lo aqui. Rafael, uma satisfação também. Ibrahim, mais uma vez, bem-vindo. Queria que você desse, então, aí o primeiro alô para a nossa audiência. O prazer é meu, Davi. Assim, é sempre muito bom ser convidado aqui no seu podcast, né? Não é a primeira vez. Espero que continuemos nessa parceria para sempre, né? Mas, assim, a Supla é uma marca que veio para cobrir uma lacuna que acontecia no mercado, não só no Brasil, mas mundialmente, né? E o mercado de suplementos cresceu exponencialmente na última década, mas os pacientes bariátricos, eles não tinham um produto específico que fizesse a suplementação específica para esse tipo de público, que é o público que foi submetido a bariátrica, ou então o público que sofreu emagrecimento, né, que foi submetido a emagrecimento. E a Supla vem para preencher essa lacuna, né, preencher esse espaço com uma suplementação específicas, com as necessidades específicas desse público de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. Então, a gente percebeu essa lacuna no mercado e estamos tentando preencher isso com essa marca que levou anos de evolução para poder chegar nesses produtos que a gente está lançando agora. Ibrahim, uma curiosidade que eu queria que você falasse para a nossa audiência. Obviamente a gente vai estar, né, em multiplataformas, a gente vai ser transmitido pelo YouTube, Instagram, a gente vai estar no TikTok, a gente vai estar na plataforma da Creative, que está sendo reformada a partir do dia 10 de janeiro. Todo esse movimento vai estar nela também, para que empreendedores possam ter acesso a não só como uma forma de inspiração, mas ao mesmo tempo um modelo mesmo de negócio, de qualidade de vida. Mas eu gostaria que você falasse para o nosso público, obesidade é uma doença, né? Nós já entendemos isso, obesidade é uma doença, a gente não romantiza essa questão. Mas eu tenho que lhe perguntar, dos dados que você tem como referência sobre a prevalência dessa doença no Brasil e no Ceará. Se nós tivéssemos que falar em percentuais ou em números de pacientes obesos, o que é que você poderia nos dizer para o público, para que haja essa conexão entre aquilo que vocês estão inteligentemente se propondo a fazer para auxiliar qualidade de vida e pacientes pré-bariátrica e pós-bariátrica? Quais são os dados nacionais? A obesidade é uma pandemia, na verdade, uma pandemia
tem um efeito mundial, particularmente no Ocidente, né? Aqui no Brasil, mais de 50% da população está com sobrepeso. Então, não está com o seu peso normal. Mais de 30% é classificado como obesidade. Então, nós que somos um país de 200 milhões de habitantes, 60 milhões 60 milhões. são classificados como obesos. Então, estão classificados como uma doença. É doença. Então, precisa ter uma atenção em vários níveis. Atenção primária, secundária, de prevenção e de tratamento também. É uma doença que impacta muito a sociedade em vários aspectos de produtividade, no trabalho, aspectos sociais, aspectos psicológicos e nós, como os profissionais da saúde, temos que nos interessar e tentar entender como essa pandemia aconteceu e vem acontecendo para poder trazer soluções e tentar trazer soluções para poder melhorar esse quadro atual. Então, nos últimos 50 anos, só piora, só aumenta. Existem países que têm uma característica e têm pior do que o Brasil, como os Estados Unidos, Canadá, né, e México, mas o Brasil está seguindo a curva de tendência norte-americana. Então, lá nos Estados Unidos, 50% da população já é classificada como obeso. Aqui no Brasil é 30%. Mas provavelmente 50% da população norte-americana obesa e aqui no Brasil 30% da 30%. população. Então, assim, mas muito provavelmente nos próximos 10 anos nós seremos o reflexo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, nos últimos 10 anos, a fome deixou de ser um problema principal no mundo, né? A diminuição da fome e passou a ser a obesidade. Inverteu. Inverteu a preocupação principal. Então, até a década de 90 ali tinha muita preocupação com fome no Brasil, muita criança desnutrida, tinha que solucionar não ter fome. Fome zero, tinha um programa Fome Zero, né? As Sim. políticas públicas, né? Na década de 90, né? Mas isso inverteu. Hoje em dia, o problema é a obesidade. Não que não tenha fome no Brasil, ainda existe sim, claro. Mas não é o principal, não é o que mais aflige e atinge a população como um todo. Gente, uma das questões mais importantes é que nós estamos falando com dois grandes profissionais, tá? Que tem um olhar, sim, ligado à ciência, mas ao mesmo tempo à humanização. E nós estamos trabalhando com dados, né, com estatísticas, com dados reais. A gente tem também a honra aqui de estar nesse momento com o Rafael Facundo, tá? O Rafael, ele é um profissional exemplar, é uma referência aqui em Fortaleza, é uma referência no nosso estado. E por que não dizer, o Rafael hoje tem um alcance também nacional. E aí, Rafael, eu gostaria, nesse papo inicial que nós estamos tendo aqui, primeiro dizer da honra que é termos você aqui conosco, tá? É de grande relevância para nós nesse momento. E aí eu não poderia deixar de mencionar, né? Quando nós falamos sobre essa questão que envolve a obesidade e com relação às cirurgias bariátricas, sabemos que existe um aumento nas cirurgias e esse aumento tem impactado o trabalho dos nutricionistas. Isso é uma coisa bem, bem óbvia, né? Especialmente no acompanhamento pós-cirúrgico. Eu queria que você falasse sobre isso. Qual é hoje o seu papel, né? Primeiro eu gostaria que você apresentasse para o nosso público, tá? Se apresenta para o nosso público, Rafael Facundo, mas depois eu gostaria que você logo emendasse e dissesse para nós o seguinte, cara, ó, o número de cirurgias bariátricas está realmente em uma crescente, isso aumenta a responsabilidade dos nutricionistas, e como é que você tem visto esse aumento das cirurgias bariátricas e o aumento também da sua responsabilidade? Primeiramente, assim, agradecer o convite, certo, Honra Davi? nossa. É uma honra estar aqui, né, nesse podcast de um alcance tão grande. Meu nome é Rafael Facundo, nutricionista, sou especialista hoje no tratamento da obesidade, tanto na parte clínica como também no tratamento cirúrgico. Então, assim, a gente vê que a cirurgia, ela vem, né, conforme vem aumentando o nível de obesidade, de sobrepeso, né, no Brasil e no mundo, né, em alguns países do mundo, a cirurgia ela também vem aumentando. E, consequentemente, a nossa responsabilidade vem aumentando também. Entender que se as pessoas elas fazem cirurgia, elas precisam de um bom acompanhamento, justamente para evitar, né, que essa cirurgia ela venha a acometer tanto problemas pós-cirúrgicos, como deficiências nutricionais, como também evitar um reganho de peso pós-operatório. Então, é importante que as pessoas entendam que
a cirurgia ela é apenas um pilar do tratamento da obesidade. Então, nós podemos ter os tratamentos da obesidade, mas sempre a base, a nutrição, relacionado a uma mudança de hábito alimentar e a atividade física. Então, eu falo que o maior desafio é fazer com que as pessoas entendam a importância da mudança de hábito alimentar, certo? Para que elas tenham sucesso na cirurgia. Então, vem também nesse processo de emagrecimento da cirurgia, que é um emagrecimento muito rápido, a importância de um acompanhamento especializado para que essas pessoas tenham um mínimo de déficits nutricionais, tendo em vista que a cirurgia ela já leva, né, a uma má absorção em alguns tipos cirúrgicos nutricionais. Então, quando você tem um bom acompanhamento nutricional, uma boa suplementação, né, uma suplementação de confiança e feita adequadamente para aquele paciente, ele vai ter, né, um mínimo de sequela pós-cirúrgica, né, que é perda de massa muscular, muitas vezes deficiência nos ossos, deficiência dos dentes, ou mesmo aquele aspecto muito emagrecido. Então você está dizendo o seguinte para mim, que após a cirurgia bariátrica, as coisas não terminam ali. Você está dizendo que depois da cirurgia bariátrica é uma nova vida e essa nova vida requer novos hábitos. E dentre esses novos hábitos, a questão nutricional ela é determinante. Ela é fundamental. Na verdade, quando o paciente ele faz a cirurgia bariátrica, no entanto que existe, né, uma referência à borboleta, porque é o início de uma nova vida. Então, o paciente, quando ele opta pela cirurgia bariátrica, ele está buscando uma nova vida, uma nova oportunidade, né, de mudar, de recomeçar, né, buscar qualidade de vida, saúde. Eu falo que muitas vezes aqueles pacientes, quando optam pela cirurgia bariátrica, eles não estão vivendo, eles estão o quê? Sobrevivendo no mundo, porque eles têm muitas limitações. Limitações de andar, dores, de fazer o básico, de calçar um sapato, de amarrar um sapato, de vestir, né? Algo, até o que mesmo que eles querem. Então, a nutrição, ela vai começar aí, a mudar o hábito desses indivíduos, né? Dessas pessoas, justamente para que elas entendam que é uma nova vida. Então, o paciente, se ele quer ter sucesso, né, em todo o tratamento da obesidade, ele tem que entender que é uma nova jornada. E aí, parece até que a nossa fala, ela... Parece até que foi ensaiada, foi combinada, só que não, a gente está num momento de espontaneidade, tendo, obviamente, como referência, né, o meu roteiro pessoal, mas aí eu pergunto para vocês dois, o Ibrahim, se quiser, pode começar respondendo, ou você, Rafael. A pergunta é a seguinte, acho que tem tudo a ver, porque a gente está falando do universo de um país que tem mais de 30% de obesos. E, digamos, existe uma perspectiva, talvez nefasta, de que esse número ele realmente tende a aumentar. Então, não só a questão do consumo de açúcar, se eu cometer algum lapso aqui, que vocês me corrijam, porque eu sou, afinal de contas, leigo, apenas tenho a leitura, mas há uma tendência natural desse número crescer, esse percentual de 30% aí crescer. A gente está falando de uma população de 210 milhões de habitantes, desses 210 milhões, 10% aí seria 21 milhões, então a gente está falando de mais de 60 milhões de brasileiros que estão dentro da obesidade. Mais de 60 milhões. Então a pergunta ela é a seguinte, né? A gente está falando agora sobre diversificação de negócios e criação da Supler. O meu questionamento é, pensando além do consultório, como surgiu a ideia de desenvolver a Supler? Surgiu dessa necessidade. Assim, o que é que sempre acontecia? A gente atendia os pacientes, operava os pacientes, e esses pacientes apareciam com novas necessidades alimentares, de suplementação, né? Então, porque são pacientes que emagrecem muito rápido. Esse emagrecimento gera uma diminuição de algumas vitaminas, como D, B12, complexo B, e a suplementação que existe no mercado, ela foi feita e foi desenvolvida para pessoas do público em geral. Ela não foi feita pensando no paciente do emagrecimento, da obesidade. Muito pelo contrário, a suplementação foi muito pensada
naquela pessoa que está na academia, no bodybuilder, no cara que é magro, né? Então, sempre quando você vê a propaganda de suplementos, é uma pessoa muito musculosa, é um forte, é um cara da academia, é um cara que está ali, é um personal. Então, os suplementos alimentares hoje em dia, no mundo todo, ele é muito mais voltado e pensado para um paciente, para um cliente que está querendo se desenvolver ali a hipertrofia, é um magro que está querendo ficar forte na academia, do que no obeso. E os suplementos da obesidade não zero, é um mercado que não era visto pela indústria. A indústria, você não tem, qual suplemento da obesidade? Não tem. Tem medicamento, existem muitos remédios para emagrecer, então, mas aquele suplemento para poder melhorar a nutrição, melhorar os índices de vitamina, melhorar os índices de minerais, melhorar o aporte de proteico e aí melhorar a divisão da alimentação ali daquela pessoa, simplesmente ela não é pensada para o obeso. Ela é pensada para o atleta. É pensado como se todo mundo fosse atleta, como se as pessoas quisessem ser atleta. Mas você vai na academia, poucos são atletas. Menos de 10% das pessoas que estão ali no ambiente de academia é atleta. A maioria está querendo emagrecer, a maioria está na obesidade, a maioria está no sobrepeso, a maioria está querendo ter uma melhora da qualidade de saúde. O objetivo é pelo menos melhorar a saúde, melhorar algum aspecto ali de saúde da pessoa, não é virar um atleta profissional. E a indústria é voltada totalmente para o profissionalismo. É para o corredor de é o triatleta, é o maratonista, é o bodybuilder que vai participar de uma competição e que usa, às vezes, hormônios para poder ter um desempenho melhor. E e quando a gente queria melhorar ali a suplementação dos nossos pacientes que não eram esse perfil, nunca foi entrar numa academia, nunca participaram de nenhuma competição de nada, não existia. Não tem no mercado. Simplesmente é um mercado totalmente deixado de lado pela indústria e a gente tinha que fazer adaptações. Ó, usa esse whey aqui dessa marca porque vai cair melhor, então, e a creatina dessa marca porque você vai dar o melhor, o polivitamínico dos Estados Unidos ou esse aqui. Não existia uma marca que se preocupava com esse público, que o interesse principal não era virar atleta, mas sim emagrecer e ter melhores índices de saúde. E percebendo isso ao longo da nossa carreira, a gente já trabalha com obesidade há mais de 12 anos, é que surgiu essa necessidade, assim, toda invenção vem de uma necessidade. Ela não vem, a necessidade é o motor do inventor, né? Da pessoa do, que quer empreender, do empreendedor. E vem nessa necessidade, a gente tinha dificuldade de fazer essa suplementação, porque no mercado não tinha, que a gente teve a ideia e tentar desenvolver toda essa linha de produto que é voltada para um público que o objetivo não é virar atleta, é ter índices de saúde melhores, emagrecer com saúde, emagrecer de uma forma que não vá alterar as vitaminas, nem não ter nenhum problema na sua composição corporal. Então, assim, é mais ou menos essa a ideia, né, Rafael? É exatamente isso. Assim, a gente vem de um início de uma necessidade, né? Então a gente vê um mercado que não era explorado e que havia uma necessidade, isso muito visto na clínica, né? No nosso trabalho, então no nosso dia a dia, a necessidade das pessoas, dos pacientes em fazer uma suplementação específica, o qual a gente tinha muito problema e tem muito problema hoje com a dificuldade de ingerir cápsulas e comprimidos, que é o que o mercado oferece. Então, como o Ibrahim falou, o mercado ele não está muitas vezes oferecendo produtos específicos bariátricos. Então, entenda que o paciente bariátrico, ou às vezes o paciente que está emagrecendo, e falando um pouco mais específico do paciente bariátrico, ele não pode consumir e nem consegue consumir encapsulados. Então, aí veio a ideia de fazer essa vitamina diferente, né? Quando tem vitaminas que tem, mas com sabores muito ruins. E aí a gente veio a ideia de fazer essa vitamina em caramelo, né? Então, poxa, que jogada! Vamos fazer uma vitamina em caramelo, porque a gente vai estar tanto fazendo uma suplementação de vitamina, associando também aquela vontade de comer um doce que vem muito da obesidade, né? Então, as pessoas, da obesidade, elas têm uma relação muitas vezes mais afetiva com o doce, então a gente já vai ali e mata duas coisas, né?
Dois, eu digo. E essa suplementação, ela combina uma série de vitaminas. Ela combina uma série de vitaminas, então você não está só comendo um caramelo, Qual é matando à especificamente vontade. essa? Onde é que Essa ela aqui. está? Então, Barivita. Essa que está aqui. A né? Barivita, ela é A Barivita. Ela vem no modelagem, no formato de um caramelo, e ela traz quantas vitaminas você havia falado e qual a importância dessas vitaminas para o ser humano de uma maneira geral e mais especificamente para o pós-bariátrico. Olha, ela é um complexo de vitaminas, então a gente vai ter vitamina A do complexo B, C, Sim. D, E, biotina, ácido fólico, zinco, manganês. Então é um complexo de vitaminas, certo? Que é muito importante na questão dos ossos, do músculo, evitar a questão da desnutrição de vitamina também, né? O que vai fazer, às vezes, a queda de cabelo, dormência, né? Nos membros, nas extremidades também, certo? Indisposição. Então, esse complexo de vitaminas surgiu aí, nessa ideia de trazer o melhor para os nossos pacientes. E aí, associado também, a gente viu que a gente poderia estar oferecendo também suplementos de qualidade. Então, não só está oferecendo o suplemento, mas suplementos de qualidade, que a gente possa garantir, né, que esses pacientes estejam consumindo produtos que vêm de um respaldo, né? Tendo em vista que a gente está aí no mercado hoje, que inúmeras marcas e marcas mega conhecidas estão sendo reprovadas. Sim, é verdade. Então, assim, uma forma também, assim, muito importante na vitamina, o Rafael falou, né, é a apresentação. Como é que a vitamina é dada para o paciente? Porque 100% dos meus pacientes, né, meu e do Rafael, reclamavam, pô, a vitamina, quando bate no estômago, dói, eu quero vomitar, é náusea, enjoo. Então, assim, por quê? Porque eram cápsulas, ou então é ruim de engolir, porque a cápsula é muito grande e entala e não dá certo, porque no bariátrico o estômago é modificado, né? Então, assim, e não existe, assim, não tinha uma solução. Muitas vezes a gente partia para vitaminas injetáveis, que também fazemos, mas talvez não seja uma boa opção, porque não tá no dia a dia ali, a pessoa não consegue levar uma injeção para casa, e se aplicar não é bom também. E ficava sempre nessa saia curta, a gente ficava, muda essa marca, toma essa outra marca aqui, vamos tentar esse comprimido. E não dava certo por quê? Porque não era projetado, não foi planejado foi planejado para um público diferente, né? E sempre era em adaptações e surgindo e tentando cobrir essa lacuna dessa necessidade, né? O whey protein, a creatina também assim, o whey da marca Supla, ela já tem a suplementação das duas principais vitaminas que os pacientes bariátricos têm deficiência, né? Que é a B12 e a D. Então, é, batata, 90% dos pacientes, a gente dosa vitamina D, B12, tá baixa, vamos repor, aumenta um pouquinho o polivitamínico, no nosso whey já vai ter essa suplementação. Então, ele fazendo a suplementação de proteína, né, que já é uma recomendação que a gente dá para todos os pacientes, ele automaticamente já vai estar fazendo também uma suplementação das duas principais vitaminas e do cálcio, que são as deficiências mais vistas nos pacientes que no acompanhamento no pós-bariátrico. Então, tudo isso foi pensado, tudo isso foi analisado e estudado para poder ver como é que a gente melhorava o máximo possível a apresentação. É importante salientar assim, que o paciente que está no tratamento para obesidade não vai ficar, não tem cura, né? A obesidade não tem cura, é uma doença crônica e ele vai precisar o resto da vida de um acompanhamento, de um segmento. Fazer as mudanças de hábitos de vida é muito difícil. É muito difícil a gente convencer uma pessoa que de uma hora para outra ele não tem que tomar essa vitamina, tem que tomar creatina, tem que tomar whey, e ele vai tomar vitamina e dói o estômago, dá náusea, e o whey aí dá diarreia, e o whey vomita e não gosta do gosto. Quanto mais a gente simplificar, mais ele vai ter aderência. Quanto mais simplificar, mais vai ter Então, aderência. assim, quanto menos causar transtornos. Então, é uma vitamina que é gostosa, que não vai dar náusea, que não vai dar enjoo, que inclusive vai suprir aquela necessidade pelo doce que é comum nos pacientes que têm obesidade. A gente junta o útil ao agradável. Aí toma um whey, no whey é bom, é gostoso, é legal de tomar. Já vai ter uma suplementação de vitamina também que vai ajudar. Então, assim, enquanto simplificou a vida dele, vai ser mais fácil aderir, mais fácil vai provocar a mudança de hábitos, que é fundamental no tratamento crônico
da obesidade, né, que é fundamental para poder ter um sucesso e no acompanhamento desses pacientes e manter num peso saudável, né, fora do sobrepeso, fora da obesidade por o máximo de tempo possível. É legal assim, porque a Supla ela veio nessa ideia justamente da gente pensar em o qual o paciente ele tomasse o mínimo de comprimido possível, né? Então, assim, a ideia é que todos os nossos suplementos ele tem agregado de vitamina. Então, tomo whey, vai ter vitaminas, então já diminui um comprimido de cálcio, né? E um comprimido de vitamina D, então já são 2. Então, em um pó ele já vai conseguir menos 2 comprimidos, né? Tem nossa vitamina mastigável que tá super, né, aprovada aí. E quando o Ibrahim também falou que os suplementos eles são feitos para outro público, isso é muito comum que a gente vê na clínica. As pessoas não sabem nem como tomar whey, nunca viram, né? E muitas vezes são gostos que não têm uma boa palatabilidade. Então, tudo foi pensado justamente no público, né? Quando você disse não tem uma boa palatabilidade, ou seja, geralmente o pós-bariátrico consumia determinados polivitamínicos ou suplementos e fazia lá careta, ou sentia uma gastura, uma azia, coisa desse sentido, ou uma acidez. Toda essa estrutura que vocês criaram, ela vai conseguir ser degustável, ela é agradável, ela não é agressiva, ela atende exatamente a necessidade do pós-bariátrico. Exatamente, Davi. Na verdade, não é nem careta, é não conseguir mesmo. Não conseguir mesmo. Mesmo. Então, é engraçado que hoje mesmo eu fiz uma postagem no Instagram e aí veio já 2, 3 comentários, até o horário que nós entramos aqui. Ah, vocês fizeram você fez as vitaminas pensando em mim? Então, 2 pacientes já vieram com esse comentário. Por quê? Porque foram pacientes que não conseguiram, em hipótese alguma, tomar vitaminas. E aí eu tô falando em testar 3, 4 marcas. Aquele paciente tinha custos comprando as vitaminas e nenhuma aceitava. Então, quando ele consumir o caramelo, ele vai estar consumindo vitamina. Quando ele consumir uma dose de whey, ele vai estar consumindo vitaminas, certo? Então, feito para eles. Na palatabilidade, porque o paciente pós-operado ou o paciente de obesidade, ele tem um paladar diferente daquele paciente que é magro. Aquela pessoa que é magra, ela é acostumada a comer. Não importa o gosto, ela vai e vai fazer. O paciente que vem da obesidade é acostumado com alimentos gordurosos, rico em açúcares. Ele tem um paladar diferente, ele tem um paladar mais exigente, ele precisa de uma coisa mais, né, muitas vezes de um paladar infantil. Então, a gente conseguiu manter uma qualidade de produto com um sabor super aceitável. E ainda mais adicionando vitaminas dentro dele. Então, esse foi a grande jogada, né, da Supla, foi justamente diminuir o número de comprimidos e fazer com que tudo seja palatável, feito para o perfil de paciente. E com isso gerar mais aderência, gerar mais mudança de hábitos, né, para poder ter um resultado a curto e longo prazo bem mais eficiente do que tentar forçar a pessoa a tomar vitaminas que não tá gostando, que tá doendo, que tá fazendo náusea todo dia. E que a gente sabe que isso não vai acontecer pro resto da vida e acaba que os hábitos vão se desmoronando e tudo vai voltando como era antes, né? Gente, eu tô com 2 gigantes aqui, né? O Ibrahim e o Rafael. O Ibrahim, ele é cirurgião bariátrico, referência nacional. O Rafael é uma referência nacional como nutricionista. E nós temos um grande compromisso, né, em produzir conhecimento que possa ser de excelência, que possa democratizar saberes, que possa atrair, engajar e, obviamente, levar uma consciência também para a tomada de decisão. E algo que eu tenho que dizer para vocês, primeiro, gratidão pelos mais de 200 mil visualizações no canal, então uma gratidão. Vocês que não se inscreveram ainda, vão lá, se inscrevam no canal, acionem as notificações. E hoje está sendo um dia muito especial para nós, porque nós estamos compartilhando o nascimento de um produto que vai conquistar o Brasil. Então, e tem um outro detalhe, né? Gente, vocês sabem que eu sempre procuro ser, né, polido, sempre procuro ser elegante, né? Esse é o tom de voz do canal. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas trapaceiras, existem muitas pessoas que, infelizmente, agem de má fé, né? E o que nós estamos vendo aqui hoje são 2 homens profissionais, especialistas, que, por terem uma carreira de décadas, perceberam uma necessidade.
Então eles o ponto de partida foi a vivência de problemas ligados a pacientes bariátricos. Então, a partir dessa reflexão, desse entendimento, com habilidade, com competência, com responsabilidade, com verdade, eles produziram uma linha que envolve isso que vocês estão a observar aqui. Envolve whey, envolve creatina, envolve esse suplemento aqui. Vou contar um bastidor para vocês, né? Antes de começar o podcast, nos foi servido esse caramelo, que é extremamente agradável. Eu que sou louco por doce, eu não vi diferença. É degustável, é agradável, é uma vitamina maravilhosa. Então, nós estamos tendo uma oportunidade hoje aqui. Você que é empreendedor, empresário, todos vocês que estão engajados nesse canal, vocês podem ter convicção que é inspirador estar vivendo esse momento. É algo singular, peculiar, é único. Nós estamos vivenciando a ascensão de uma vanguarda na área da medicina, na área nutricional. Rafael, como é que você vê a contribuição de uma marca como a Supler para esse processo pós-cirúrgico, né? Para a saúde em geral dos pacientes bariátricos? Como é que você vê isso? E assim, eu queria que você falasse, né? Eu sei que o Ibrahim falou, você já falou também, mas o que me impressiona é que a Supler, ela vai dar uma contribuição decisiva para pacientes pós-bariátricos. Isso é uma coisa óbvia. Então, eu queria que você, mais uma vez, resumisse. E aí vem uma outra pergunta que nos chega agora. A pergunta é a seguinte. Eu não fiz cirurgia bariátrica. Mesmo assim, eu posso consumir a creatina da Supler? Eu posso consumir o whey da Supler? Eu posso consumir o polivitamínico caramelo da Supler? Eu queria que você também pudesse elucidar isso. Essa é uma dúvida, assim, premente que chega aqui para nós na comunidade. Eu vou começar pela segunda pergunta, certo, Davi? Por favor. Então, assim, tanto você pode como você deve, porque o nosso diferencial, eu falo que além de tudo que tem dentro dos outros suplementos, nós temos vitaminas. Que essas vitaminas, elas são importantes para todo mundo, certo? Então, vitamina D, todo mundo precisa. Vitamina do complexo B, ou no caso específico do nosso, B12, fundamental tanto para melhora de desenvolvimento muscular, memória, melhora de imunidade, melhora de disposição, certo? E o cálcio, a gente nem fala. O cálcio aí vai entrar como fortalecimento dos ossos, melhora do músculo, melhora também do fortalecimento dos dentes. Olhando isso, para você ter ideia, a longo prazo, a grande deficiência que a gente tem de pessoas no avançar da idade é o quê? Deficiência de cálcio. Sim. Pessoas que não fazem um consumo de cálcio. E ainda mais tendo em vista o ambiente de hoje, o qual todo mundo está tirando a lactose. Ou seja, as fontes de cálcio não estão sendo mais consumidas. Então, eu acho que o nosso suplemento ele tem esse grande diferencial. Lógico que foi criado pensando no paciente de obesidade, no paciente bariátrico, mas todos os nossos produtos, eles podem ser consumidos. A nossa vitamina é excelente para a criança. Aquela criança que não consegue engolir um comprimido, ela vai comer um bombom. Além de comer o bombom, vai estar consumindo vitaminas. Olha que coisa maravilhosa. A mãe não precisa nem dizer, né, que é vitamina, né? A mãe não precisa nem dizer. Toma aqui esse né? bombom aqui. Toma, meu filho, esse bombom, coma. Esse caramelo com cafezinho, amigo, depois do almoço é fantástico. Entendeu? Então, eu não tenho nem o que falar, Eu né? queria até que vocês evitassem, né? Porque o nosso chefe de edição, que é o Ítalo, nem deveria dizer isso, né? Afinal de contas, ele não gosta de fofoca. Mas é difícil até dessa caixa sair daqui hoje, porque certamente ele vai querer transformar isso aqui, assim, 10 segundos. 1 minuto ele detona essa brincadeira, mas diga-me uma coisa que veio um despertamento. Quando é que vocês tiveram essa... Eu sei que tudo parte de uma reflexão, tudo parte da experiência de vida de vocês, parte da experiência profissional. Mas modelar em formato de caramelo, quem é que pensou nessa... Quem inspirou vocês? Como é que foi isso? Na verdade, assim, foi uma... Eu acho que juntou uma necessidade, e aí a gente viu muito aquela questão do bombom, do doce, né? E aí a gente, rapaz, por que não, né? A apresentação sempre foi um grande problema, assim, a forma de, vai ser comprimido, vai ser cápsula. Cápsula é péssimo.
Todos os pacientes reclamam demais da cápsula. A forma de sachê que dilui na água O gosto é horrível. terrível, assim. Eu e o Rafael, como a gente está trabalhando no dia a dia lá na clínica, atendendo os pacientes, a gente tem a oportunidade de receber representantes de todas as marcas do Brasil. Então, a gente recebe a amostra de tudo, de todas as marcas, de todos os tipos de apresentação, manipulados, de tudo. Tem marca que simplesmente está totalmente desconectada com o público, porque quando eu provo, pelo amor de Deus, assim, a pessoa que desenvolveu esse produto, esse farmacêutico, né, que desenvolveu essa vitamina aqui, nessa apresentação aqui, nesse pó, nesse sachê aqui, simplesmente ele nunca deve ter conversado com ninguém que tomou. Então, assim, Meu nunca Deus, deve eu ter tido, imagino que é nunca isso. deve ter tido um feedback, assim, de ninguém. Meu Nenhum Deus. cliente dele deve ter dado um feedback para ele, nunca leu, ou então ele nunca foi atrás de ter um feedback de algum problema com produtos dele, porque é intragável, assim, é impossível a gente conseguir fazer uma suplementação nesse sentido aqui, usando aqui esse tipo de implementação, né? E a ideia foi surgindo justamente vendo assim, ó, Rafael, que cápsula não dá certo. Cápsula tá dispensada, né? Sachê, nem pensar. Tentamos, sachê Pelo por um amor bom de Deus, tempo. assim, sachê, porque a gente, o paciente que é bariátrico, ele, no começo, ele não pode, a gente evita tomar comprimidos, cápsulas, né, sempre no primeiro mês, né? Então, poxa, a gente tem que dar um jeito aqui, vamos dar como é que a gente pode fazer, né? Então, diluindo na água, impossível também. Impossível não dá. Comprimido, uma boa opção. Foi o que a gente chegou mais próximo do porque o comprimido, ele não se dissolve de uma vez. Então, ele não causa tantas náuseas como a cápsula. Já é melhor. Pouquíssimas vitaminas são comprimidas. A maioria é cápsula, né? Assim, quando você vai ver no mercado... Quando é comprimido é muito grande. Então você pega um comprimido de Tilenol, 1 grama, aí você imagina um multivitamínico desse tamanho para um paciente que está recém-operado. Não dá. Aí tinha a opção de gominha, né? Ou de docinho. O paciente obeso, ele já gosta de um docinho, né? Então, já vai agradar no sabor. E como a gente também sempre teve a ideia, não precisa ser ruim, porque a vitamina não precisa ser ruim. Pode ser bom, e se for bom, vai aumentar a aderência. Vai aumentar o uso, né? Então, a pessoa vai querer mais usar. E tanto os sabores do whey, e a consistência e a palatabilidade do whey, como da vitamina, foi muito voltado, vamos priorizar ser bom, priorizar que além de faça o bem, de ter a vitamina necessária para fazer a suplementação, não precisa também ser ruim. Que seja bom também, o sabor e a tolerância, e que não cause náusea, que não cause vômito. E a gente foi refinando as apresentações até chegar nessa, um sabor que ficou delicioso, que não causa náusea, que não causa enjoo, que não causa, né? Então a pessoa vai ter o prazer de tomar vitamina, na verdade, né? Vou tomar, as pacientes, toda vou ter que tomar vitamina pro resto da vida, é uma das grandes preocupações do paciente bariátrico. A complicação, a preocupação de vou ter que tomar vitamina pro resto da vida, mas depois vai ser tão bom, vai ser tão bom tomar essa vitamina pro resto da vida, assim, então assim, que seja bom. Então assim, essa ideia de que a vitamina é ruim já está tão no consciente, né, da população, na sociedade, que surgiu essa frase, né, vou ter que tomar vitamina pro resto da vida, aquele negócio ruim, né, e não vai ser mais. Assim, não vai, é uma vanguarda, a gente está tivemos essa ideia e estamos realmente na vanguarda também disso, de ser pioneiro nesse tipo de apresentação, e que seja um sucesso, que a gente consiga disseminar isso aí para o Brasil e para a América Latina rapidamente, porque Que poderoso realmente isso aí. é bom. Que poderoso. Rafael Ibrahim, eu tenho que dizer pra vocês que, assim, aqui no Creative Talks a gente se sente honrado em receber vocês dois. Me impressiona a sacada que vocês tiveram, o entendimento, o insight que vocês tiveram. Nada mais é do que já se dizia, não acredito que foi Einstein que falou sobre isso, e talvez Freud reafirma, o gênio ele enxerga as obviedades da vida. E foi uma sacada genial, cara, uma sacada genial. Eu tô falando pela minha própria família, eu tenho um histórico de obesidade, né? Os meus avós obesos, a minha mãe obesa, meu pai obeso, meus irmãos todos obesos, diabéticos, né? Diabéticos. E hoje lá em casa a gente tem um cuidado extremo com o meu filho mais velho, que ama doce, que ataca a geladeira.
Eu sei que parece que eu tô utilizando ele como lousa interativa, mas eu também ataco a geladeira. Eu amo doce. E eu vou comprar, eu vou levar pra casa. Eu vou levar pra casa isso aqui. E eu ainda vou fazer uma outra coisa, tá? Aqueles que fizerem comentários eu quero, a Creative vai dar para o que fizer o primeiro comentário eu quero, uma caixinha dessas aqui. E quem comentar no Instagram, cre.ative, também eu quero, vai receber uma caixinha dessa aqui. Nós vamos lhe dar de presente. Nós vamos comprar da Supla e nós vamos lhe dar de presente. Vai ser uma honra para você levar para sua família. Eu mesmo vou comprar, porque eu entendi que é uma sacada extremamente inteligente, tá? O Ibrahim e o Rafa estavam falando, cara, eu não gosto de sachê, cara, olha, você tava falando lá sobre aquela pílula gigantesca do Tilão, aquilo me engasga, e aí eu vou comer um docinho desse aqui, que na realidade é um polivitamínico. Eu vou levar toda essa estrutura aqui da Supla, eu vou comprar tudo. E aí eu tenho que dizer para vocês, né? Vamos apoiar o empreendedorismo com qualidade, com inteligência, com genialidade. Vamos fazer a economia rodar, vamos fazer as coisas acontecer. Eu lembro muito claramente quando eu lancei o meu primeiro produto, ele começou ali em Fortaleza e tal, foi para Sobral, foi para Quixadá, foi para Quixeramobim, ganhou o Ceará, foi escalando o Nordeste, que é a marca da inteligência do cearense. E a Supla, ela caminha para ir muito mais além, com impacto nacional, com impacto na América Latina. Vamos apoiar essa ideia inspiradora e que gera qualidade de vida. O mercado de saúde bariátrica, ele gera, obviamente, grandes oportunidades. E eu acredito que vocês entendem isso na prática. O Rafael, o Ibrahim, vocês entendem isso na prática. Aí eu faço uma outra pergunta, eu gostaria que vocês dividissem essa bola. O Brasil tem demonstrado um mercado crescente para esse tipo de intervenção, com enorme oportunidade de negócios, né, ligados, obviamente, ao mercado de saúde bariátrica, né? Ibrahim, Rafael, vocês acreditam que a área de saúde bariátrica pode se tornar um mercado lucrativo e saudável? Ao meu ver, com certeza, né? Acho que tudo que você buscar, né, explorar, entenda de um lado positivo, né? Quando eu falo explorar um mercado que é pouco, né, disseminado, você pode conseguir tirar mais dele, né? Então, a gente vendo essa possibilidade na clínica, né, poder oferecer. Então, quando eu falo explorar, não é você poder oferecer. Você poder oferecer produtos de qualidade, né? Então, você poder oferecer para aquele paciente produtos que são feitos para eles, que têm uma qualidade. Assertividade, certo? Então, acho que assim, é um mercado que ele tem uma crescente, a gente falando aí das cirurgias, né? Elas vêm crescendo, a obesidade, infelizmente, vem crescendo. Então, a gente pode estar trabalhando a necessidade desse público. Uma coisa que me impressiona, né, positivamente em vocês dois, é que existe aí uma relação de cumplicidade profissional, porque se eu passo pela bariátrica, posteriormente, além de ser acompanhado pelo Dr. Ibrahim, sou acompanhado por você, Rafael Facundo, como nutricionista. E aí você abriu uma outra possibilidade, que, obviamente, quem faz business com excelência e tem um olhar humano de cuidar com o outro e não pensa tão somente na monetização, mas no valor que é gerado, cara, o paciente pós-bariátrico, quando ele vai para o seu consultório, Rafael, e ele é atendido por um nutricionista, você que é nutricionista, que grande profissional, especializado, extremamente cuidadoso para com o outro, então já existe um valor agregado. Porque você entrega uma linha de produtos assertiva. Ele não vai ficar bolando em supermercado, procurando em rede de farmácias, e de repente você até vai indicar, porque ele vai direto para a Supla, nos parceiros, nos fornecedores, nas casas que vão trabalhar com alimentação saudável. Eu posso entender que é um valor agregado. Sim, com certeza. Acho que assim, tudo quando a gente consegue oferecer o máximo de serviço para os nossos pacientes, né? Ou até mesmo podemos falar comodidade. Eu costumo dizer que assim, o Ibrahim opera, eu cuido e trato o paciente para o resto da vida. Então, assim, tem que ter uma cumplicidade, uma parceria. Eu falo muito que assim, existe uma sociedade, né? Porque
paciente nem é só dele, nem é só meu, é nosso, né? Porque eu acho que o trabalho em equipe é que faz tudo, né? É o sucesso. Eu digo que eu não tenho sucesso só, e eu costumo falar que ninguém cresce só nessa vida. Sim, concordo, Então, perfeitamente. e aí vem essa ideia da gente poder oferecer todo o serviço para o paciente. Uma cirurgia ou um tratamento para obesidade, né? Com um médico super competente, um acompanhamento nutricional que vem da mudança de hábito e, por que não, um suplemento específico para ele, criado para ele. E aí a Isso é gente, muito e poderoso, aí cara. a gente já indica com toda certeza os nossos parceiros, né, que vão estar aí oferecendo o nosso Assim, produto. o mercado de bariátrica vem numa seção muito grande. A gente opera menos de 2% dos pacientes que têm indicação para se submeter à cirurgia. 98% das pessoas que têm indicação de fazer cirurgia não fazem por desconhecimento, por medo, por ainda estar em um outro momento da decisão para fazer. A maioria das pessoas tem muito medo de realizar a cirurgia bariátrica porque não só o medo da cirurgia em si, de morrer, né? Porque isso é uma coisa perigosa, porque nem é mais, mas é o medo de mudar de vida mesmo. Porque a cirurgia muda a vida. Muda a parte física, muda a parte emocional, muda a parte social, muda a parte do trabalho. Então, eu até vejo hoje em dia que o medo é muito maior em relação a essa mudança de vida que a pessoa vai ter, porque realmente vai mudar tudo. As roupas, o físico, o cabelo, até a forma que interage com os familiares e com os amigos. O medo é maior, esse medo dessa mudança de vida que a cirurgia faz do que propriamente, eu tenho medo de morrer na cirurgia. Ou tenho medo da anestesia, que era um medo que era o medo mais Que é comum, tabu, né? que era o medo que tinha há 20 anos atrás, que a cirurgia realmente era um pouco mais demorada e tinha um risco maior do que o que é hoje em dia. Hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, a cirurgia é absolutamente segura e não vai colocar a vida em risco da pessoa. Muito pelo contrário, vai tirar o risco de vida que a obesidade causa, né? Porque a obesidade vem junto com um monte de doença. Ela não vem sozinha. Ela vem com hipertensão, com diabetes, com gordura no fígado, com infarto, com Sim, AVC, vem com uma sim. série de doenças que comprometem muito a saúde. Então, assim, o que eu vejo mais, o paciente que faz a cirurgia, ele não precisa só da cirurgia. E é aí que eu vejo, assim, no grande mercado que é o emagrecimento e a cirurgia bariátrica. A cirurgia é só o começo. Ele vai precisar de um nutricionista, ele vai precisar de acompanhamento psicológico, vai precisar de orientação em relação às vitaminas, à suplementação, vai precisar de uma complementação farmacológica. Existem alguns outros medicamentos que também ajudam no processo e que também vai poder ser utilizado e poder ser explorado ali nesse processo. O paciente é um paciente muito fiel, então o paciente que se submete à cirurgia, ele se torna fiel àquele médico, àquela clínica. Se a clínica oferecer o máximo possível de serviços naquele ambiente, o paciente vai consumir. Então, eu estou aqui na clínica e vou me operar com o Dr. Ibrahim. Mas lá também tem um nutricionista. Não, mas lá também tem um psicólogo. Lá também tem um endocrinologista, tem um nutrólogo. Lá também tem a vitamina que foi desenvolvida para nós pacientes aqui da clínica e do resto. Lá também tem os exames, tem a endoscopia que precisa ser feita, tem os exames o DEXA-scan, né, tem a bioimpedância. Então, isso tudo é uma forma de explorar mercadologicamente a obesidade e a cirurgia. E isso não é normal, não acontece isso nas outras clínicas. Geralmente, assim, o cirurgião tem um consultório dele e é só ele. Ele faz a cirurgia, deu tudo certo, tá bem, tchau, vai lá, se vira. Eu preciso de quê mais? Não sei. Resolve aí, dá teu jeito. Aí depois a pessoa tá caindo no cabelo, tá com uma dieta péssima, tá Puxa, desnutrido. Aí vai atrás de um nutricionista, o nutricionista. Por que que tu fez a cirurgia? Não era pra ter feito, tá assim por causa da cirurgia. Mas na verdade ele nunca teve uma orientação nutricional adequada. Aí passa a vitamina não é adequada porque ele tá vomitando e não aguenta aquela vitamina, então fica difícil. É por isso que as pessoas antigamente tinham medo da cirurgia, porque o cirurgião falava uma linguagem, o nutricionista falava uma outra linguagem, o psicólogo falava uma outra linguagem, e ninguém
tava ali pelo paciente, tava todo mundo querendo o seu, né? Puxar a brasa para o seu lado quem sofria com isso é o paciente. Quando tem uma multi-especialidades, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo com o mesmo objetivo, que é fazer o processo de emagrecimento da melhor forma possível e dar o melhor da forma profissional para poder aquilo acontecer da melhor forma possível, o resultado é absurdamente diferente do que quando não é dessa forma. Então, assim, o paciente obeso, ele precisa dessa multidisciplinaridade. Ele não precisa só da cirurgia. Ele não tem só... O problema não é só a obesidade. O problema são vários. É a hipertensão, é o diabetes, a gordura no fígado, é a vitamina, é nutricional, é psicológico, principalmente. São várias nuances que a gente tem que abordar e que tem que atacar para poder o resultado ser excelente. E é isso que eu me proponho com a equipe, né? Que a clínica se propõe. E é por isso que os resultados são tão bons. É por isso que surgiu esses suplementos e essa linha de suplementos. Foi para poder preencher essa lacuna que a gente não conseguiu absorver do mercado. E era uma reclamação diária de todos os pacientes, essa necessidade por uma linha específica para o emagrecimento que não existia e agora tem. Antes da gente lançar, a gente testou com vários pacientes, na verdade, antes de ter a marca existir, antes do pré-lançamento, a gente fez vários testes pré-clínicos de qual é o melhor sabor. Deu certo? Sentiu alguma coisa? Teve náusea? Vomitou? Não, então vamos fazer desse jeito. Na mesma forma do whey, a creatina, testamos os melhores sabores, as melhores, o que caía melhor, se dava náusea, se não dava, se enjoava, se dava para levar a longo prazo. E a gente foi selecionando até chegar no que foi lançado, o que a gente tem hoje. E se Deus quiser, isso vai crescer e vai conseguir preencher essa lacuna que também eu entendo que existe nas outras clínicas pelo Brasil afora, nos outros cirurgiões bariátricos e nutricionistas bariátricos que devem sofrer as mesmas coisas que a gente sofre aqui no nosso estado em relação a esse problema. Ibrahim, com toda sinceridade, você dá uma aula de comunicação. Você é a expressão daquele médico humano, competente e que ao mesmo tempo não abre mão da racionalidade, mas uma racionalidade humanizada. Mais uma vez, eu me sinto muito honrado de ter você e o Rafael hoje aqui. Fico impressionado. Eu sei que nós já tivemos e temos a oportunidade de entrevistar muitos empreendedores nas mais diferentes áreas e empresários da área de tecnologia. O próprio Anderson Moraes, que é o fundador e CEO da Agenda Edu, Super App de Educação no Brasil, que está em todo o Brasil. Mais de 3 milhões de usuários da Agenda Edu, e ele tem sido um mentor para a gente aqui na Creative, o Anderson Moraes. Mas eu tenho que lhe dizer que você, né, e o Rafael formam um time que é inspirador, cara. É inspirador, porque eu já tive a oportunidade, né, de conversar lá no Body Sunset com muitos pacientes seus, e eles sempre dizem uma coisa muito verdadeira a seu respeito. Todos dizem, não é nada combinado, todos dizem assim: humano e acolhedor, humano e acolhedor. Não, é excelente, doutor Ibrahim, humano e acolhedor. E você vai conversando, e eu não sei se irei fazer bariátrica um dia, né? Eu tenho uma família de obesos, mas certamente eu estaria em muito boas mãos, né? Porque você tem essa capacidade, você vai falando e falando e falando de coisas sérias, de coisas duras muitas vezes. Mas é a maneira, é a estratégia como vai falar. Então eu penso que essa relação que você desenvolve profissionalmente e de amizade com o Rafael, e isso fez uma grande diferença na caminhada de vocês. Porque você conseguiu também, Brian, junto com o Rafael, dar esperança para os pacientes. Porque depois da cirurgia bariátrica, o que é que você deve fazer? E ninguém consegue resolver tudo, né? Então, conseguiu gerar esse tipo de acolhimento por parte também do Rafael. E aí, é inevitável, né? Infelizmente, a gente vai ter que chegar ao fim desse encontro aqui, mas vocês podem indicar para as pessoas. Para mim é muito importante. Se você está nos recebendo aqui pelo Instagram, pelo TikTok, se você está na própria plataforma da Creative, né, ou ainda pelo YouTube,
compartilha, comenta, indica para as pessoas, para empreendedores, é bem verdade, para empresários, mas para todo aquele público que você percebe que em algum momento vivencia essa doença séria, aguda, grave, que pode levar à morte, que é a obesidade. E nós estamos aqui em Fortaleza, nós estamos aqui no coração da Manhattan cearense, né? Aqui na Santos Dumont 2828, no nono andar, mas nós, né, o time do Rafael Facundo, o time da Supler, com apoio do Dr. Ibrahim, todos esses suplementos podem chegar até você. Todos esses suplementos podem chegar até você. Então eu gostaria, por gentileza, gente, que vocês divulgassem os arrobas. Pra gente é muito importante agora, porque como é que quem nos acompanha no Instagram agora, isso é muito importante, e eu vou pedir inclusive para edição, nesse momento, colocar no nosso template, tá? O nosso chefe de edição, ele deve estar nesse momento comendo um monte de caramelo, eu quero até que ele pare de comer, eu acho que, por favor, né, Ítalo, por favor, cara, mais uma vez. Rapaz, o RH não me ajuda, cara. O RH não me ajuda. A gente tenta, né, por vezes, até fazendo essa exortação aqui pública, mas enfim. Então eu peço até, viu, Ítalo, que coloque aqui, eu queria que vocês divulgassem um arroba pra gente, é muito importante. Público que está nos acompanhando no Instagram, o público que está nos acompanhando no YouTube, no TikTok, na nossa própria plataforma, eles querem ter acesso a essa linha de produtos. Como é que eles fazem, Rafael? Então vamos lá, @Supler Nutrition. Supler Nutrition. Vai aparecer agora aqui, tá, pessoal? Sim, Supler com 2 L's, né? Um P e 2 L's. Supler com um P e 2 L's. Vai aparecer arroba agora nesse momento. Supler Nutrition. Nutrition. Ok? Perfeito. O meu, Rafael Facundo Nutri. Rafael Facundo Nutri. Ibrahim, qual é o seu arroba? Ibrahim.cavalcante. Ibrahim.cavalcante. Gente, eu quero dizer, então, da honra que foi esse momento, né? E eu gostaria que uma palavra final, começando por você, Rafael, e que o Ibrahim pudesse fazer o fechamento. Primeiramente, assim, agradecer esse papo maravilhoso, o convite, né, mais uma vez, tanto para estar podendo falar um pouco da minha expertise, da minha vivência, tanto na parte clínica, consultório, e também poder trazer aí essa nova jornada, né, que é a Supler, passando aí algo para vocês. Estamos com 3 produtos hoje, mas tem 2 produtos que vão ser lançados em breve para melhorar ainda mais, certo, a vida dos pacientes. Então, mais uma vez, obrigado, Davi. Honra nossa, cara. E é isso. Obrigado, pessoal. Espero qualquer coisa. Fala aí no Instagram que a gente manda pro Brasil todo, viu? Valeu, Rafael. É isso aí. Ibrahim. E eu também, primeiramente, quero agradecer o convite, Davi. É muito bom que um papo que flui em relação a empreendedorismo, no meu caso, voltado com a obesidade, né, e medicina. A Supla também desejo que cresça bem, que é um projeto que vai resolver um problema importante. O que a gente sofre aqui na clínica em relação à suplementação, eu sei que em outros cantos do Brasil e da América Latina acontece do mesmo jeito, e que a gente consiga com a Supla suprimir essa deficiência, né? Bom, gente, eu quero agradecer então a presença do Ibrahim, do Rafael, dizer o quanto nos honra poder participar dessa vanguarda, é algo histórico, e logo logo a gente vai estar reprisando esse episódio, porque as vendas da Supla vão estar explodindo no Brasil, e não só isso, todos aqueles empreendedores que precisam de insight, que buscam uma ideia. Por vezes, o que nós estamos dialogando aqui pode ser uma importante chave para gerar o seu tipping point, o seu ponto de virada. Aqueles que não se inscreveram ainda no canal, por favor, ajuda a gente para que a gente possa continuar democratizando o conteúdo para o Brasil. Nós estamos, nesse momento, com mais de 200 mil visualizações no canal, e nós acreditamos que podemos ir mais além com a sua ajuda. Agradecer, obviamente, os apoiadores, e o grande apoiador, o apoiador master, é a MCI. A MCI que está presente no cinema high-end no Brasil, toda a infraestrutura de broadcast, ela acompanha, e, obviamente, a Creative, ela se sente honrada de ter o apoio, o aporte da MCI. Um abraço a todos e até o próximo Creative Talks.